hoje compartilhar com você, nesta noite, um pouco da minha história, do meu testemunho. Eu assumi a igreja tem poucos meses, em fevereiro, e daí depois o Covid já chegou, e nós ainda não nos conhecemos tão bem. É necessário que os irmãos conheçam um pouco também da minha história e saibam quem eu sou, como fui formado, pelo que passei, que pastor vocês têm. Para tanto, quero dividir com vocês, repartir com os irmãos o texto que está em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 10, a oração do Pai Nosso, aonde os discípulos de Jesus, muito interessante, irmãos, observarmos que os discípulos de Jesus viram Jesus fazer tantas coisas. Viram Jesus curar os leprosos, purificar os leprosos. Viram Jesus ressuscitando mortos, dando voz aos mudos, audição aos surdos. Viram Jesus fazer os paralíticos andarem. Eles viram Jesus fazer tantas coisas extraordinárias. Mas o pedido que eles fazem a Jesus é: Senhor, ensina-nos a orar. Porque certamente eles perceberam que todo o poder de Jesus vinha da comunhão com o Pai. Irmãos, Jesus afirma: eu e o Pai somos um só. Por isso nós precisamos entender o poder da oração. Quando oramos, estamos conversando com Deus. E Jesus responde esse desafio dos discípulos: ensina-nos a orar com esta oração. E diz assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus diz no versículo 11, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Esse texto, esta parte do texto da oração, Martinho Lutero comenta o seguinte: quando é escrito o pão de cada dia, não se trata só de alimento. Se trata de todas as necessidades que um ser humano possa ter. Está falando aqui não só de pão, mas de saúde, de paz, de alegria, do casamento, da família, do trabalho, da saúde. Está falando de tudo o que tem a ver conosco e que conosco se relaciona. O pão nosso de cada dia significa o cuidado de Deus com tudo o que diz respeito à nossa vida, à nossa existência. Não se trata somente de comida, se trata de um cuidado total de um pai para com o seu filho. E também é dito o pão nosso de cada dia, porque nos dias de Jesus não havia geladeira, não tinha como você, por exemplo, armazenar muita coisa. Existiam coisas que você precisava ter todos os dias. E por isso também está escrito o pão nosso de cada dia, porque a cada dia nós temos novas necessidades. Irmãos, todos nós temos necessidades novas todos os dias. E essa oração nós aprendemos com Jesus pedindo: dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Também nos ensina a lidar com a ansiedade. Jesus não está pedindo pão para 10 dias. Jesus não está pedindo pão para o mês inteiro. Jesus está ensinando a orar o pão nosso de cada dia. Precisamos aprender a confiar em Deus. O Deus que te sustentou hoje, Ele é fiel, bondoso, santo e justo para te sustentar amanhã também. Não tenha medo, não fique ansioso e nem ansiosa, porque o Senhor, o teu Deus, Ele ama você
e Ele sabe de todas as suas necessidades. Mas devemos orar ao Pai, como Jesus ensina. Dito isso, irmãos, eu preciso dividir com vocês como que eu aprendi isso na prática. Uma coisa é a teoria, outra muito diferente é a prática. Eu, com 12 anos de idade, mesmo estando num lar católico, eu li toda a Bíblia com 12 anos. E aí você pode se perguntar, mas que interesse um menino de 12 anos, 11 anos, tem pelas Escrituras? Bem, eu não sei. Eu sei que eu não conseguia parar de ler. Eu gostava muito de ler a Bíblia. E o que eu entendia? Muito pouco. Não entendia muito. Mas a parte do Evangelho eu entendia bem. A parte dos Evangelhos, Atos dos Apóstolos, as cartas paulinas, eu entendia bem. Apocalipse até hoje não entendi direito. Mas aquela palavra queimava dentro do meu coração. Deus tinha um chamado para a minha vida desde pequeno. E aí eu crescendo neste lar católico, meus pais cristãos, mas católicos, não sabiam naquele momento responder às minhas indagações. Porque quem lê tem dúvida e quem tem dúvida, pergunta. E eles falaram, vamos levar você para o padre responder. Mas algumas questões nem o padre conseguia responder. E aí eu fui parar mais tarde no seminário católico para ser padre. Fiquei 4 anos no seminário católico. E quando eu ia fazer o noviciado, já estava assim avançando. Aí eu entrei na filosofia na PUC de Curitiba. E cursando a filosofia na PUC de Curitiba e pedindo direção a Deus, Deus confirmou no meu coração que eu não ia viver o celibato. Celibato significa não casar nunca. Graças a Deus, Deus não confirmou isso na minha vida e fazia faculdade junto comigo quem hoje é minha esposa, a Márcia. Fiquei 1 ano olhando para ela antes de me aproximar, para ver o comportamento. Quem lê a Bíblia, irmãos, age diferente. Não chega chegando, olha primeiro, verifica, se aproxima depois. E aí me aproximei e nós começamos a nos conhecer e pedi no seminário o afastamento, entendendo que esse não era o caminho. Nós nos casamos, vale um parênteses, claro que eu tinha nada de dinheiro, portanto o casamento não foi por interesse, que fique bem claro, nenhum dos dois tinha muita coisa, e eu guardava na época o vale transporte, eu ia a pé para casa para poder comprar um pão de batata e tomar um cafezinho com ela na cantina da faculdade. E isso é que é paixão. A paixão que tem de alguns hoje aí é muito fraquinha. Paixão mesmo é quando você caminha 3 quilômetros, 4 quilômetros para economizar o vale transporte para comer um lanchinho com a esposa, futura esposa. Esse é paixão. E aí nós mais tarde casamos, mas ainda a vocação queimava dentro do meu coração. Até que um momento, na minha caminhada, eu era professor, e eu disse para Deus, falei, Senhor, eu gostaria tanto, olha como é que é o coração do homem, eu gostaria tanto, Senhor, de ser como esses homens que estão na revista Veja, que chegaram a R$1 milhão com os seus negócios. Eu acho que eu vou ser um empresário e vou fazer como esses homens, e um dia chegarei a 1 milhão também. Se eles conseguiram, eu posso também. E eu percebi uma coisa comum em todos esses homens, eles tinham o seu próprio negócio. Eu falei, eu vou abrir o meu. E então saí de São Paulo, porque eu tinha me mudado para lá para trabalhar, voltei para Curitiba e montei a primeira locadora de DVDs de Curitiba. Num bairro nobre, o negócio ia bem, estávamos prosperando financeiramente, nossos filhos estudavam numa escola bilíngue, uma escola muito boa, e nós tínhamos um padrão de vida alto, muito bom, e o negócio ia bem, talvez o sonho se realizasse. Contudo, o meu casamento estava sendo destruído. Minha esposa
estava entrando em depressão e chegou a ficar com depressão. Eu perdi o referencial de homem de Deus e de sacerdote da casa. A nossa família estava se desmanchando, se fragmentando. E se Deus não tivesse intervido, se Ele não tivesse entrado na minha história, eu não teria mais família. Se hoje eu tenho uma família, foi porque Deus, Ele entrou na minha história. E Ele entrou na minha história de uma forma muito particular. Nós estávamos enfrentando uma grande crise e uma cliente da locadora ofereceu, se não me falha a memória, 3 opções. Uma dos japoneses que oravam perto da nossa casa, que se chamava Jorei, e uma outra religião, e a outra eram os capuchinos, e a outra era um pastor. Eu falei, olha, eu quero ver o pastor, porque o que nós estamos vivendo é tão desafiador, e a gente ouve tanto falar dos pastores, chama um, vamos ver do que esses homens são feitos, vamos ver se eles resolvem, porque se resolver, eu vou para a igreja. E o pastor veio, e quando ele chegou na minha casa, a primeira coisa que ele me disse, você tem um chamado e você está negligenciando. Ah, irmãos, como é que ele sabia? E eu pensei, é verdade, ele tem razão. Ali no começo, eu já fiquei antenado, Deus está aqui. E depois eu disse para ele, olha, tem coisas esquisitas acontecendo na minha casa. Tinham portas que abriam e fechavam sozinhas, barulhos à noite, as coisas estouravam de madrugada lá em casa, nós estávamos vendo vultos, ouvindo vozes, não tínhamos mais paz, não conseguíamos dormir à noite, estava terrível. E eu disse àquele homem, vamos subir lá em cima e eu vou te mostrar os lugares onde as coisas estão acontecendo. E ele me disse, nós não precisamos subir lá. Daqui aonde eu estou mesmo, eu vou orar. E essa semana inteira você vai ter paz, mas domingo você vai para a igreja. E você vai clamar a Deus, e eu não vou mais orar por você, porque você não vai aprender a viver das minhas orações, você precisa aprender a viver das suas próprias orações. Mas até sábado você terá paz. Se você não for domingo na igreja, é com você. Eu falei, muito bem. Todo dia estava acontecendo alguma coisa muito estranha, perturbadora. Eu falei, puxa, se não acontecer mais nada, então é porque a palavra desse homem é de Deus. Irmãos, passei a semana inteira em paz. Quando deu domingo, eu estava prontinho para ir para a igreja. Fui para a igreja. O primeiro culto que eu participei numa igreja evangélica foi um culto fúnebre. E eu ali já senti a presença de Deus, porque a família que estava enterrando o seu ente querido não estava desesperada. Sabe, irmãos, o que é bonito? Um povo que ama a Deus, não há desespero nem na morte, porque eles sabem que a pessoa que morreu, ela está se encontrando com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ficam com saudades, mas não há desespero. Eles tinham paz, mesmo diante da morte. E aquilo falou profundamente comigo. Foi um sermão silencioso. Depois voltamos como família e falei para minha esposa, essa igreja não é daquela que eles ficam gritando, porque eu tinha um pavor de ir na igreja que eles ficavam gritando. E eu falei, se for daquelas que eles ficam gritando o tempo todo, eu não vou. Mas como eu fui parar numa igreja batista, irmãos, até para bater palma era complicado naquela época. Agora a gente já bate palmas. Uma igreja muito tranquila. Eu falei para minha esposa, nós vamos voltar lá. E voltamos. E toda a minha família se converteu. Eu, a minha esposa e os meus filhos. E aí, irmãos, eu quis logo entrar no seminário. E matriculei no seminário, sem pedir para o pastor. Fui lá, fiz a prova, passei e falei, pastor, estou entrando no seminário. Ele falou, não está não. Não está não. Não é assim que funciona, meu filho.
Pode voltar para o banco, senta lá. Ano que vem nós vamos conversar. Falei, meu Deus, e a minha vocação? Você fica tranquilo, Deus é paciente. Fiquei 1 ano sentado, esperando, aprendendo. Mas depois, no 2º ano, falei, agora eu vou. Ele falou assim, não vai de novo, porque sua esposa ainda não está preparada para que você entre no seminário. Você vai esperar mais 1 ano. Eu falei, tá bom, mais 1 ano. E finalmente, no 3º ano, eu entrei no seminário. Quando estava cursando o seminário, também estava fazendo, na casa do pastor, o estudo de um livro, que recomendo a leitura a todos os irmãos. O livro se chama Retorno à Santidade, do George Friesel. Este livro, em um capítulo, diz assim: você contribui de alguma forma para distribuir o lixo que Hollywood produz? Eu falei, de todas as formas. Eu tenho uma locadora de DVDs. Eu sou a extensão de Hollywood em Curitiba. Tudo que Hollywood produz, eu estou alugando na minha locadora. Filmes inspirados por demônios, violentos, filmes que inspiram ou levam as pessoas a quererem se suicidar, matar outras, desistirem de suas vidas, se tornarem rebeldes, filmes de terror, filmes pornográficos, tudo isso tinha na minha locadora. E Deus falou comigo, se livra disso, você não pode me servir com isso. Mas era a minha fonte de renda, era de onde eu tirava o dinheiro para pagar a escola dos meus filhos, a minha comida, a minha roupa, era a minha única fonte de renda. Aí eu disse para Deus, se o Senhor quer mesmo que eu venda, mande um comprador sem eu anunciar, e que não pichinche, e nem me ofereça nada a não ser um pagamento à vista. Em 2 semanas, o comprador chegou. Não deu tempo, irmãos, nem de piscar. Deus queria. Vendi o negócio, paguei minhas dívidas e fiquei desempregado. E falei, Senhor, preciso de um trabalho. E é como se Deus tivesse dito para mim, nós não falamos nada disso antes, você não me disse nada, você só falou de vender, a minha parte está feita, procurar emprego é contigo. E eu fiquei sem trabalho, não conseguia arrumar emprego. O dinheiro que eu tinha, eu fui gastando para tentar manter aquele antigo padrão, achando que ia arrumar uma colocação no mercado, mas eu não consegui manter aquele padrão por muito tempo. Em 6 meses, eu já não tinha mais nada. Chegou no último mês, que eu gastei todos os meus recursos. No 15º dia do mês, na metade do mês, eu não tinha nada, nem comida, nem bebida. Nós tínhamos água e gelo na geladeira. E nós temos 2 filhos pequenos naquela época. Eu não sei você, mas é desesperador você ter filho pequeno e não ter comida para dar. Você e eu não comermos é uma coisa. As crianças não comerem é outra história. É muito difícil. Mas Deus havia dito para mim, não peça nada para ninguém, porque se eu tivesse pedido ajuda na igreja eu teria recebido. Mas Deus disse para não pedir. Não pedimos. Então nós fizemos uma oração ao meio-dia e dizemos a Deus, Senhor, muito obrigado pelo alimento que nós não temos. Porque eu havia ouvido um missionário fazer essa oração, ele deu esse testemunho, e depois que ele orou, uma pessoa bateu na porta dele e disse assim, vamos almoçar comigo? E eu pensei, se eu fizer essa oração, estou aqui sem comida, alguém vai bater na minha porta e vai dizer, chegou a comida. Só que não aconteceu nada depois que eu orei. Ficou aquele silêncio. Só que só durou 15 minutos. Em 15 minutos o meu telefone tocou. E era a secretária da igreja, eu já era seminarista. E ela disse, Marco, alguém deixou para você um envelope aqui. Então eu fui até a igreja e cheguei lá e alguém havia deixado R$200. Agora me diga, como é que uma pessoa deixa R$200, 15 minutos, ou a pessoa que me ligou talvez tenha demorado um pouco para me ligar?
Eu creio que aquele envelope chegou lá na igreja assim que eu terminei de orar. E em 15 minutos a secretária me ligou e disse: tem envelope para você. Eu precisaria de R$1.000 para chegar até o final daquele mês. E eu fui até a igreja e tinha R$200. Vocês não vão conseguir entender e nem imaginar a alegria que eu senti de ter uma oração respondida por Deus na mesma hora. Te dá uma sensação incrível de presença de Deus na nossa vida e de um Deus que responde às orações. Voltei para casa com dinheiro e eu e minha esposa fomos no mercado e compramos bastante macarrão e salsicha, porque quando vamos receber alguma coisa de novo? E macarrão e salsicha rende. Você sabe disso, final do mês a gente come mais macarrão, menos outras coisas. Aí eu fui para a faculdade naquela noite e nós havíamos gastado R$180 no mercado. Então chegando lá, eu estava na sala, estava estudando e o meu colega de seminário também. Deus falou comigo: dá os teus R$20 para o rapaz ali, para o Carlinhos. E eu falei assim para Deus: nossa Senhora, eu estou tão espiritual que eu estou ouvindo o Senhor falar com os outros. Aí Deus falou: não é com os outros, não, é com você mesmo, pode dar o teu vintão. Eu falei: puxa, mas eu só tenho esse. Dá os teus R$20. Aí eu saí para fora da sala. Quando olhei para o Carlinhos, ele estava olhando para mim. Parecia uma serpente olhando para mim, com aquele olhar fixo. Parecia que ele sabia que ia ganhar dinheiro. Eu falei assim: vem cá, Carlinhos. Ele veio assim num segundo na minha frente. Ele disse: olha, Deus mandou te dar. Ele falou assim: muito obrigado, guardou no bolso, deu um sorriso e começou a me agradecer. Eu falei assim: sai da minha frente antes que eu tome os 20 de volta. Porque, irmãos, eu não estava sentindo nem um pouco de vontade de dar aquele dinheiro para ele. Eu estava só obedecendo. Aí eu desci no intervalo, pensando até o que eu vou dizer para minha esposa, que eu vou chegar sem os 20. Ela vai achar que eu comi tudo com lanche. Aí eu estava lá, encostei numa coluna da faculdade, irmãos, parecia que eu ia derrubar a faculdade, encostado naquela coluna de tão desanimado. E veio um amigo meu, que hoje é pastor, veio me cumprimentar, estendeu a mão. Quando eu peguei na mão dele, senti alguma coisa, eu pensei no meu coração: é dinheiro que tem na mão dele. E era, tinha R$300. Eu não contei na hora, eu só coloquei no bolso e falei assim: muito obrigado, Deus te abençoe. Ele falou assim: some da minha frente. Irmãos, diante de Deus, ele falou isso, igual eu falei para o outro. Ele me disse, eu falei assim: eu sei que você está sentindo, e saí fora com os meus 300, feliz da vida. Nem consegui prestar atenção na aula depois. Chegando em casa, conversei com a Márcia, a gente agradeceu a Deus, e no outro dia, só faltavam R$500. Uma psicóloga da igreja deu uma palestra em São Paulo, recebeu um dinheiro e votou no seu coração de dar R$1.000, 500 para uma família e 500 para outra, e Deus falou para ela dar 500 para mim. Então ela foi até a minha casa, sem saber de nada, e ela disse assim: eu não entendo, não sei porque Deus mandou dar esse dinheiro para você, porque nós não havíamos dito nada a ninguém. Eu disse assim: você não entende, mas eu entendo, dá os 500 para cá. Guardei o dinheiro, glorifiquei a Deus e cheguei até o final daquele mês. Depois que isso acabou, Deus falou claramente comigo. Isso eu estava iniciando o seminário, ou seja, o ministério. E Ele me disse: quem sustenta você sou eu. Eu aprendi isso, irmãos. E eu quero te dizer isso essa noite. Não se preocupe. Não se abale. Quem sustenta você é Deus. Ainda que depois do Covid venha uma recessão horrível, não se abale, não tenha medo. Não é a empresa que você trabalha que te sustenta. Não é o seu patrão que te sustenta. Não são os benefícios da tua empresa ou do teu local de trabalho que garantem para você sustento. Quem garante isso é o nosso Senhor que está nos céus e que habita no meio de nós. Ele existe, Ele é real, Ele responde às orações. Depois disso, irmãos, como se não bastasse, continuei desempregado. E aí tive que passar pelo constrangimento de receber cesta básica. Não sei se você já recebeu. Não sei se você já foi ajudado por outras pessoas com cesta básica. Não é uma coisa confortável receber cesta básica. Mexe com o nosso orgulho.
Mas Deus é tão bom, que falou com uma pessoa muito assim, bem de vida da igreja, e disse para aquela pessoa: o mesmo rancho que você fizer para você, faz para ele. Então não era cesta básica, eu estava comendo a mesma comida daquele irmão abençoado. Quando terminou os 6 meses que eu arrumei o emprego, eu falei: ah, Senhor, estava tão boa esse rancho, eu já estava curado. Deus me curou ali. Ele me ensinou que não tem problema passar por necessidade e aceitar a ajuda dos outros. Mas eu aprendi, é mais digno dar do que receber. Como é bom quando a gente pode dar, como é bom. E aí depois disso orei a Deus e falei: Senhor, acabou o deserto, posso trabalhar? E então arrumei um emprego e comecei como professor substituto. Voltei lá, tudo de novo. E os professores que estão aqui sabem que ser professor é difícil, mas ser professor substituto é impossível. Ninguém respeita. Trabalhei como professor substituto e pedi a Deus: Senhor, tem misericórdia de mim e me abençoe. E Ele me abençoou, fui efetivado. Falei: Senhor, me ajude mais. Me tornei diretor da unidade SESI de Curitiba. Falei: Senhor, não te ires com o teu servo, mas me abençoe mais. Me tornei diretor do SESI do Senai. Mas continuei orando e falou: Senhor, posso orar mais uma vez? Estou igual a Abraão. Não fique bravo com o teu servo, mas pode me abençoar mais? Fui convidado a ser diretor da unidade internacional do Dom Bosco. Passei pelo processo seletivo, fui aceito. E quando eu achei que eu ia começar a nadar de braçada, Deus falou assim comigo: não vai aceitar esse. Agora você sai e vai trabalhar só para mim. Só que a igreja podia pagar 30% do que eu ia receber. E aquilo, irmãos, encheu o meu coração de alegria. Vai entender? E aí, eu e a minha esposa oramos, entendemos assim, e eu me tornei pastor integral, renunciando a um trabalho humanamente bom, para fazer uma coisa 1000 vezes melhor: servir a Jesus de forma integral na igreja. Encheu meu coração de alegria. E aí comecei como pastor. Eu já era pastor de adolescentes, depois pastor de jovens, pastor da área de educação, pastor da área de libertação, pastor da área de células, e hoje eu estou aqui. Então agora você conhece um pedaço, um pouco da minha história. E por isso, amados irmãos, quando eu falo para vocês que nós devemos honrar a Deus com os nossos bens, e quando eu falar alguma coisa de dízimo e oferta, por favor, não me interpretem mal. É que eu sei como ser fiel a Deus traz resposta na nossa vida. Eu sei, vale a pena, mas Ele não faz porque eu sou fiel, Ele faz porque Ele é fiel. Eu só faço porque eu sou muito, muito agradecido a Ele. Porque está escrito na Bíblia: Deus ama quem dá com alegria. Nunca transforme o seu dízimo numa parcela. Seu dízimo não é parcela. Igreja não é Casas Bahia. Seu dízimo, sua oferta é adoração a Deus, reconhecimento que tudo vem da mão do Pai. É diferente. Se você faz isso por transferência, hoje nós temos maquininha dentro da igreja. A primeira vez que eu vi uma maquininha dentro da igreja, eu achei aquilo muito estranho. Mas depois aprendi que isso traz segurança para a igreja, porque não é bom que na igreja fique dinheiro, para não chamar a atenção dos assaltantes e não expor as pessoas a risco desnecessário. Mas quando você fizer uma transação financeira para a igreja, guarde o comprovante, coloque dentro do envelope, venha até o altar e coloque aqui no altar.
porque não é parcela, é adoração. Não importa o meio que você use para contribuir ou ofertar na igreja, nunca perca a visão que é a adoração. Nunca perca essa visão. Porque para alguns é muito fácil, para outros não é tão fácil assim. Não importa. Deve ser sempre um ato de adoração a Deus. Assim, irmãos, eu quero encerrar essa palavra de hoje, dentro do nosso tempo, dizendo aos irmãos que sirvo a Deus aqui com muita alegria. E que eu sei que o Deus que é fiel na minha vida, Ele é fiel na tua vida. E que nós veremos coisas grandiosas da parte do Senhor aqui. Grandiosas da parte do Senhor. Deus está começando uma obra linda e maravilhosa. E creio que Ele não vai parar. Ele está só começando. Por isso não desanime. Não desista, não recue, não retroceda, aproxime-se de Deus. Para encerrar, eu quero te dizer algo. A minha conversão me trouxe, por um momento, alguns desafios. Por um momento, quem vem de um lar católico e entra numa igreja evangélica, no início pode sofrer algumas resistências. Mas com o tempo, as pessoas começam a ver Jesus na nossa vida. E eu aprendi uma coisa: contra frutos não há argumentos. Quando as pessoas começam a ver na sua vida os frutos de Jesus, os frutos do Espírito Santo, não há mais argumentos. Que o amor seja a sua marca. Que as pessoas possam enxergar em você e em mim o amor de Jesus. Porque se enxergarem isso, todas as barreiras cairão, todos os muros de separação serão destruídos, e as pessoas poderão chegar perto de Jesus, por causa da sua vida, por causa da minha vida. Amém, irmãos? Hoje foi isso, para você me conhecer um pouco melhor, e espero que essa parte do meu testemunho te sirva para alguma coisa. Não sei o que você vai enfrentar pela frente aí sei te dizer uma coisa: Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é maravilhoso. Guarda isso no teu coração. Ele está pertinho, bem pertinho. Ele sabe o que você vive, Ele sabe o que você passa, sobretudo Ele sabe o que você precisa. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Vamos agradecer a Deus por essa noite e por esse tempo maravilhoso. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, porque o Senhor é mais que uma religião. O Senhor é Deus. Senhor, ensina-nos a romper as barreiras da religiosidade, para chegarmos perto da pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Senhor Jesus, assim como o Senhor se revelou aos teus santos apóstolos, revela-se a cada um de nós, que todos nós possamos ter experiências tremendas da parte do Senhor, para podermos falar com as outras pessoas: grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e por isso estamos felizes. O teu povo que está aqui nesta noite, Senhor, é um povo abençoado, porque a tua palavra diz que todos nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Pai, muito obrigado por esse tempo. Agora leva-nos daqui em paz, cheios de alegria no coração, com a convicção que o Senhor tem um chamado para cada um e um propósito para cada um. Que se cumpra o teu santo propósito na nossa vida, em nome de Jesus. Amém.